Está começando mais um Palestra em Casa. Hoje vamos falar de um tema complexo, amplo e que permite várias definições: a vida. Você sabe quando começou a vida na Terra? Será que a ciência e o espiritismo têm a mesma visão para este fato? Vamos conferir essas e outras respostas na palestra de Ana Catarina Tavares. Então, de uma forma geral, os biólogos vão dizer que vida é o fenômeno que anima a matéria. Para muita gente, isso não vai dizer nada. O que é o fenômeno que anima a matéria? Porque se eu tivesse dito que vida é o fenômeno que anima a matéria, ou perguntasse para vocês o que é o fenômeno que anima a matéria, talvez nós todos ficássemos na mesma. Então, existe alguma coisa diferente entre os seres vivos e os seres inanimados, os seres não vivos, que faz com que nós consideremos que ele seja vivo e o outro não. Isso não há consenso, existem exceções, mas de um modo geral, o que é que os biólogos vêm dizer? Que vai ser considerado um ser vivo aquele ser que em algum momento de sua vida, pelo menos uma única vez na sua existência, apresentar todos os fenômenos que nós vamos relacionar aqui. Que cresça. Então, um ser, ele é considerado um ser vivo quando ele cresce. Se ele não cresce, ele não é ser vivo. Se ele nunca cresceu, ele não é ser vivo. Porque, afinal de contas, a maioria de nós aqui estamos numa fase de não crescimento vertical. Nós costumamos, a partir de determinada idade, crescer só na horizontal. Mesmo assim, ainda crescemos, mas esse crescimento que os biólogos se referem é outro crescimento. Então, a planta cresce, os animais irracionais crescem, os seres humanos crescem, então precisa ser vivo crescer. As bactérias também crescem. Ela precisa realizar metabolismo. Que bicho feio é esse? Então vamos conversar. Metabolismo é a capacidade do organismo transformar uma substância em outra substância. Falando isso de uma forma mais simples possível. Por exemplo, quando eu como um pedaço de carne, eu sei que eu estou comendo proteína, que é uma molécula complexa, ou seja, não é algo simples. Nós vamos ingerir, ele vai passar pelo processo digestivo que vai quebrar este pedaço de proteína em moléculas, em pedacinhos menores, até chegar a aminoácidos, que são as menores porções que juntas vão formar a proteína. Então, pedacinhos de aminoácidos formam uma molécula de proteína. Então, o organismo realizou aí um metabolismo, ele transformou uma coisa em outra, falando de uma forma básica, tá, pessoal? Então, se tiver alguém da área da biologia, há de compreender que nós precisamos falar uma linguagem que todos entendam. Outra coisa que é fácil de entender, quando a gente ingere muito carboidrato, muito açúcar, muita massa, são alimentos que são carboidratos, que têm carbono e hidrogênio. Esse alimento, ele é digerido e ele é quebrado em moléculas menores até se transformar em glicose. Se essa glicose for excessiva, ela é armazenada numa outra substância mais complexa, chamada gliconeogênio. Para quando eu precisar de energia, porque a glicose é a substância energética do organismo, esse gliconeogênio novamente se transforma em glicose. Então, isso foi uma reação metabólica. É a transformação de uma substância em outra substância. Então, as bactérias fazem isso, os seres irracionais fazem isso, e nós racionais também fazemos isso. Nós realizamos metabolismo. Uma outra coisa necessária é que haja movimento. Ainda que este movimento seja pouco perceptível, como é o caso dos vegetais, mas eles realizam movimento. Quem cultiva plantas em casa sabe que ela vai sempre se inclinar para o lado que tenha maior luminosidade. Isso se chama de
heliotropismo, é o movimento da planta em direção à luz. Então, nós nos movimentamos, isso não precisa dizer. As bactérias também se movimentam dentro do organismo, lógico que é milímetros. No meio ambiente, não. Mas quando elas estão no organismo, sim, elas crescem, elas se multiplicam. Uma outra coisa é que é necessário que o ser se reproduza, que ele seja capaz de gerar descendentes semelhantes a ele, geralmente. Então, em algum momento da existência, ele precisa ir realizando essas atividades, todas, para que ele seja considerado um ser vivo. E, por fim, que ele responda a estímulos. Ou seja, eu estou aqui falando, alguns estão achando o tom da minha voz irritante, desagradável, o sotaque é ruim, eu não gosto dela porque o cabelo não é muito bonito, ou porque ela é loura, ou porque ela é morena, e assim vai. Outros já gostam. E os vegetais? Voltemos ao exemplo dos vegetais. Quem cultiva plantas sabe que quando nós conversamos com as plantas, elas se desenvolvem melhor. Tem estudos dos botânicos mostrando isso. Plantas gostam de música, e não é qualquer música, é música clássica. Tem gosto refinado. Então, vejam que elas reagem a estímulos. Os animais reagem a estímulos, reagem a afeto, reagem a carinho. E eles vão se comportar conforme seja o estímulo que nós demos a ele, que nós dermos a ele. Então, se nós tratarmos bem o animal, geralmente é um animal dócil, afetuoso. Se ele é tratado com agressividade, ele também se torna agressivo. Então, é capacidade de reagir a estímulos externos. Aí chegam aqui, quando nós temos essas situações, chegam as exceções. Porque os biólogos dizem que em algum momento da vida tem que se reproduzir. E aqueles animais que nascem estéreis? Não são seres vivos? Viram que não é tão simples assim? Toda vida que nós tentamos definir, enquadrar determinada situação, ela acaba encontrando exceções. Por isso que a vida, a definição biológica de vida, ela é complexa e por isso que não há consenso. Porque ainda que se tente caracterizar um ser vivo, vai sempre haver uma exceção àquelas características que nós precisamos administrar. Por exemplo, a reprodução é aquele ser daquela espécie que não se reproduz naquele momento. Nasceu estéril. Qualquer um de nós que nos reproduzimos podemos ter uma deficiência e dificuldade de reproduzir. Podemos nascer sem condições de movimento, por deficiência nos membros responsáveis pelo movimento. E por isso vamos deixar de sermos seres vivos? Vejam por que a coisa não é tão simples. Mas ficam as observações para que tenhamos algum subsídio ao discutirmos com aqueles que não são a favor da vida, para que a gente diga, é ser vivo sim, porque chora, porque sofre, porque sente, porque ama, porque se movimenta, ainda que não o faça da forma que a gente gostaria de ser, que fosse. Então, porque a vida é como ela é, não como a gente gostaria que ela fosse. Não é isso? E aí, nós vamos então fazer aquela pergunta que é a curiosidade de muitos de nós e que tem sido objeto de estudo dos arqueólogos, dos antropólogos. Quando surge a vida na Terra? Porque nós estamos falando de definição de vida. Então, eu já tenho mais ou menos uma ideia do que seja, ainda que existam exceções à regra. Mas e quando é que ela chegou na Terra? Quando é que os cientistas vão me dizer que a Terra passou a ter ser vivo? Existem também
controvérsias com relação a dados e a datas. Provavelmente as pessoas que estão lá atrás não estão vendo muito bem, e eu vou ler, e aí facilita. Então, disse que os primeiros seres vivos aportaram na Terra há 4 bilhões e 600 milhões de anos. Vocês não precisam sair daqui sabendo o que é metabolismo, o que é resposta a estímulo, mas vocês precisam pelo menos saber que isso tem. A biologia diz que para se considerar um ser vivo, é preciso que ele cresça, se movimente, responda a estímulos externos e tenha metabolismo. Mas como será que fica a alma e o espírito? Vamos saber a resposta após o intervalo. Não saia daí. O Palestra em Casa está de volta. Confira agora, na palestra de Ana Catarina Tavares, o que a ciência e o espiritismo dizem sobre o surgimento e as etapas da vida aqui na Terra. Então, há 4 bilhões e 600 milhões de anos, segundo a maioria dos cientistas que estudam a origem da vida na Terra, surgem as primeiras formas de vida. Alô? Surgem as primeiras formas de vida que são nos mares. E coincide este período com a descrição que André Luiz faz no livro Evolução em Dois Mundos. Ele diz que depois que a Terra esfriou, ela foi envolta por uma geleia cósmica que, a partir de determinado momento, verteu sobre a Terra, usando as palavras dele, ipsilitri, ou seja, choveu sobre a Terra, princípio inteligente. E esses princípios inteligentes eram as primeiras formas de vida na Terra, que os biólogos vão chamar de coacervados. Vocês não precisam aprender este nome, basta não esquecer os 4 bi e 600 milhões de anos. Então, esses coacervados, eles foram se juntando e deram origem a moléculas maiores, que foram as moléculas proteicas e os primeiros seres ameboides, os seres vivos. 550 milhões de anos, ou seja, 4 bilhões e 100 milhões de anos depois, é muita raça de número, né, gente? Vocês vão concordar comigo. Vai surgir na era paleozoica os primeiros animais que são os corais, as conchas, insetos, anfíbios, répteis. Eles são os animais mais primitivos da crosta terrestre. Seguindo, 245 milhões de anos após, ou seja, há 245 milhões de anos, inicia-se a era mesozoica e surgem os dinossauros. É bom lembrar que a convivência de dinossauros com humanos só nos filmes. Isso, de fato, nunca aconteceu, porque não existia condições desta convivência no planeta Terra. Prosseguindo nisso aí, há 65 milhões de anos, segundo alguns, caiu um grande meteoro, e houve a extinção dos dinossauros, dos grandes répteis, dos grandes mamíferos, dos gigantes que habitavam a Terra. Tem fim, então, aquela era e inicia-se a era cenozoica. E começam, então, a se espalhar na crosta terrestre os mamíferos muito parecidos com o que temos na atualidade. Porque esses mamíferos que nós conhecemos aqui eram insetos para aqueles dinossauros, considerando a relação tamanho, de tão pequenos que eram em relação a eles. Há cerca de 10 milhões de anos, surgem os primeiros hominídeos. Entre 3 e 5 milhões de anos, vão surgir os primeiros seres considerados da espécie Homo. E há cerca de 1 milhão de anos, surge a espécie tida como nós todos aqui somos, Homo sapiens, que é o homem sábio. Então, lembrando que as primeiras formas de vida
surgiram na Terra há 4 bilhões e 600 milhões de anos. E que levamos, portanto, 4 bilhões e aproximadamente 4 bilhões e 599 milhões de anos para surgirmos como Homo sapiens. E que essa evolução, ela se processou na espiritualidade e na crosta terrestre. Não é à toa que André Luiz nos traz o grande livro Evolução em Dois Mundos. Quando ele vai falar em 2 mundos, ele está se referindo a 2 planos, o plano terrestre e o plano espiritual. Porque o princípio inteligente aportava, exercitava aqui naquele ambiente inóspito, íngreme, adaptava-se àquele meio, adquiria determinada resistência, desencarnava, porque era quase que um desencarne imediato. Lá ele era aperfeiçoado pelas mãos dos construtores divinos, supervisionados por quem? Quem é o governador do planeta? Jesus. Então, supervisionados por Jesus, iam aperfeiçoando esse princípio inteligente, e isso durou 4 bilhões e meio de anos. É uma quantidade extensa. Para que nós tivéssemos vida como a temos agora, para que nós fôssemos esse ser capaz de ouvir, capaz de amar, capaz de sentir todas as emoções que sentimos, de nos locomovermos, de nos relacionarmos uns com os outros. Então, tudo isso foi um processo evolutivo, que nós chamamos hoje de vida. E essa vida, então, para que sejamos o que somos, nós demos trabalho. Nós fomos construídos com muito amor. Nós somos produto de uma atitude muito amorosa. E aí? O que temos feito? A nossa conversa é reflexiva. Eu vim aqui hoje com a proposta de deixar muitos pontos de interrogação para mim e para vocês. Porque se eu trouxer as respostinhas prontas, a gente não reflete. E a primeira pessoa a refletir sou eu. Caminhando, então nós, durante milhões de anos, passamos desta forma, Homo primitivo. Observem que a testa, ela é uma testa para trás. Não é uma testa proeminente, porque o lobo frontal foi o último a se desenvolver na evolução humana. O que é proeminente é o queixo, porque não tinha fogo. O alimento não era cozido, ele era rasgado, cru. Então, à medida que foi se desenvolvendo o conhecimento, aquilo que não era usado foi diminuindo evolutivamente. E a tendência é o nosso cérebro se projetar para frente mais e mais. Até chegarmos a esta forma. E aí, nós vamos, então, entrar numa discussão, no sentido positivo, numa reflexão, de quando se inicia a vida do ponto de vista humano, que tem sido objeto de muitas discussões na sociedade, na Câmara Federal, nas instituições religiosas, porque estamos passando por um período deveras delicado, que, atendendo a interesses particulares ou não, está em questão quando se inicia a vida. E aí, nós temos esta foto real, ela é uma microscopia eletrônica, do exato momento em que um espermatozoide, a célula reprodutora masculina, toca a parede do óvulo, a célula reprodutora feminina. E aí, gente, este conceito que eu vou dizer agora, me deter um pouco sobre ele, vocês precisam sair daqui sabendo, na ponta da língua, porque quem não souber
responder quando perguntarem quando começa a vida, vai se ver com Jesus. É o dever de casa da turma da noite. Por quê? Quando alguém for discutir sobre a vida, as pessoas que advogam determinadas situações, vão dizer que a vida não começa na fecundação. E isto não é uma unanimidade entre os embriologistas nem entre os biólogos. Uma minoria, inclusive, acha que a vida não começa na fecundação. Mas a grande maioria vai dizer que a vida tem início na fecundação. E a fecundação é o momento em que o espermatozoide penetra o óvulo. Este momento chama-se fecundação. Vai entrar a cabeça do espermatozoide, ele perde a cauda, porque a cauda tem apenas função de movimento, e é que na cabeça dele, que tem todo o material genético, o núcleo celular, a parte central da célula do óvulo, vai se unir com a parte central da célula do espermatozoide. Esse óvulo perde o nome de óvulo para se chamar ovo, com um núcleo só, e vai se reproduzir, se multiplicar, numa velocidade que nenhum outro ser vivo consegue se multiplicar após a fecundação, após o nascimento. Nada. A velocidade de multiplicação de um ovo, de um embrião, é tal que só ele tem. E isso se chama fecundação. Muitos dizem que a vida na Terra começou há mais ou menos 4 bilhões de anos. E por aqui já passaram diversas formas de vida, como vírus, bactérias, protozoários, dinossauros, até chegar em nós, Homo sapiens. Mas a nossa existência aconteceu há 1 milhão de anos atrás, e se comparada com a da Terra, foi há pouco tempo. Por isso que ainda temos muito tempo aqui. Ainda temos muito o que evoluir. Vamos para o intervalo e já já voltamos. Estamos de volta. Ligue para 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, ajudando assim a divulgação do Espiritismo. Você concorda quando dizem que a vida começa na fecundação? E que para o Espiritismo a alma e o corpo se unem também neste momento? Veja o que Ana Catarina tem a dizer. Algumas pessoas querem que a fecundação seja o momento em que este ovo vai se implantar na parede uterina. Porque esta fecundação, este encontro, ele geralmente acontece na trompa, que é o tubinho que liga o ovário, que produz o óvulo, ao útero. Ele é um tubinho. Então, esse encontro, via de regra, acontece ali. E leva de 5 a 7 dias, ele se movimentando até chegar na parede uterina. Se implanta e aí prossegue o seu desenvolvimento. Essa implantação, essa fixação do ovo na parede uterina se chama nidação. É totalmente diferente da fecundação. Então, quem chegar para vocês dizendo que a vida começa quando o ovo se implanta na parede uterina, vocês vão dizer que não, que começa na fecundação e que os embriologistas, por exemplo, os doutores Moore, doutor Persu, que são embriologistas famosos, que assinam os artigos e livros que são objetos de estudo da faculdade, dizem que começa na fecundação. Então, vocês estarão par e passo com boa parte dos cientistas. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer, na questão 344, respondendo, os Espíritos vão dizer a Kardec, respondendo à indagação de quando o Espírito se une ao corpo, os Espíritos respondem que a união começa na concepção. Concepção e fecundação é a mesma coisa. Então, para nós espíritas, que já lemos o Livro dos Espíritos, ainda que não nos lembremos, então relembrando agora, questão 344, os espíritos são claros e cristalinos. O espírito se une ao corpo no momento da concepção ou fecundação. Está claro?
Está anotado lá no caderno de cima. Diga, meu bem. Exatamente. Ele não é considerado um ser vivo porque ele não realiza aquelas etapas que nós falamos inicialmente. Quem vai realizar isso é o ovo, depois que eles unem-se. Ele se movimenta, mas ele não se reproduz sozinho. Se você pegar um espermatozoide e juntar com outro espermatozoide, ele não gera um ser vivo. As exceções. Então, para realizar esse ser aqui, que passa a ser um ser vivo depois da fecundação, ele realiza todas aquelas etapas, aí não tem dúvida. É complexo, você tem razão de perguntar. Alguém quer mais alguma pergunta? O espermatozoide é instintivo, ele não pensa. Ele sai andando. Alguém vai energizar isso aí, vocês vão ver muito bonitinho no livro Missionários da Luz, como é que isso acontece, com riqueza de detalhes, porque a ciência não espírita não sabe explicar isso, mas a ciência espírita explica no livro Os Missionários da Luz como é que faz para o espermatozoide encontrar o ovo. Está muito claro, muito lindo, é outro livro também imperdível. Então, para curiosidade, para aqueles que acham que podem praticar aborto a qualquer tempo, a qualquer hora, vejam só, com 2 semanas, o fetinho mede 3 milímetros. Com 3 semanas, 5 milímetros. Isso é tamanho real, não na tela, tá? Na foto sem ser ampliada. Com 4 semanas, 8 milímetros. Com 5 semanas, 1 centímetro. Com 3 semanas, já tem coração batendo. Tá, gente? Com 6 semanas, 2 centímetros. E com 8 semanas, 4 centímetros e meio. A fecundação geralmente ocorre no 14º dia a 16º dia do ciclo menstrual. Ou seja, você menstruou 14 dias a 16 dias depois, fecunda. É o momento da ovula e é o momento da fecundação. Você só vai desconfiar que está grávida quando a menstruação atrasa, não é isso? Quando a menstruação atrasa, então já aconteceram 14 dias, era o dia que você esperava, aqueles que têm ciclo de 30 dias, aí mais de 14 dias, algumas mulheres têm um ciclo maior, ou seja, já tem de 4 a 5 semanas de gestação. Aí, pensa-se em abortar. Até fazer exame, ter resultado de exame, marcar consulta, decidir pelo aborto, chegou aqui, proximamente. Olha aqui, tem fossa ocular, auditiva, bracinho, perninha. É gente que sente, que pensa. Aqueles pesquisadores da terapia regressiva, não precisa ir a vidas passadas, eles vão até intraútero, tem relatos espetaculares de fetos descrevendo sensações de mãe durante a gravidez que não sabiam, que mãe nunca relatou. Leiam esses trabalhos que vocês vão ficar surpreendidos. Mas não é só isso. Kardec vai dizer, lá perguntar aos espíritos, na questão 358, se é permitido o aborto. E é a única resposta, nem para o suicídio. Eles responderam isso, que é considerado o maior ato de agressão contra a divindade. Em que eles dizem, há sempre crime. Quando eles usam a palavra crime. Quando eles se referem ao aborto. E aí, gente, nós temos
legislação nacional e mundial que protege o feto, que protege a vida. O Código Civil Brasileiro de 1988, no seu artigo 5º, vai dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Direito à vida. Então, o embrião tem direito à vida. Ele só não sabe falar. O Código Civil, na sua lei 10.046, de 10 de janeiro de 2002, vai dizer, no seu artigo 2º, que a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. É brinquedo? Tem lei. É uma grande polêmica, porque se passa a lei do aborto, nós estamos infringindo uma lei. E tem o pacto que foi feito em São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Foi promulgada em 1969 esse pacto. No seu artigo 4º, vai dizer que toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Tem lei. Se você vai na Organização das Nações Unidas, pega lá as suas normas, também vai falar algo semelhante. Como é que é isso, então? Então, nós vamos continuar fazendo vistas grossas, atendendo a interesses menos caridosos? Nós precisamos nos manifestar. Quando mandarem aquelas assinaturas eletrônicas para nós, pedindo que a gente assine, para mostrar aqueles que nós elegemos para nos representar lá, nós precisamos manifestar o nosso desejo, porque eles estão lá para nos representar, não é para atender aos interesses particulares. Por isso que a importância de temas como esse serem trazidos, serem postos para reflexão. Por isso que trago lei, por isso que trago informação da biologia, da medicina, para que vocês tenham subsídios na hora de argumentar. A questão 344 de O Livro dos Espíritos é bem clara quando nos diz que a vida começa na fecundação. A partir do momento que o óvulo e o espermatozoide se encontram, há a formação de um ser com corpo e alma. Por isso que abortos, mesmo nos primeiros meses de gestação, para nós espíritas, é o maior ato de agressão contra a vida. E ninguém tem o direito de tirar a vida de outro ser, pois não sabemos o que pode nos acontecer no dia de amanhã. Vamos fazer uma breve pausa e já voltamos. Estamos de volta. Apesar do número de abortos ter diminuído, os dados ainda são preocupantes. Veja alguns destes dados. É um trabalho que foi apresentado em Caxambu no ano de 2006. É um trabalho de Mário Francisco Monteiro e de Lélia Desse, no 15º Encontro Nacional dos Estudos Populacionais. Esse trabalho foi retirado de prontuários do sistema CIA-SUS, CIA é Sistema de Internação e Autorização Hospitalar, no ano de 1992 a 2005, mostrando o número de internações por abortamentos induzidos no Brasil. Graças a Deus, este número vem caindo. Vejam que em 1992, nós tínhamos, para cada 100 mulheres, não é 100 mil, nós de manhã falávamos na cifra de 100 mil, agora nós estamos falando em 100,
número de 2 dígitos. Então, para cada 100 mulheres de 15 a 49 anos, no ano de 1992, nós tínhamos realizado uma média de 3,69 abortamentos induzidos. E isso no ano de 2005, segundo este levantamento, no Sistema Único de Saúde, no CIA-SUS, ele caiu para 2,07. A gente não sabe se essa queda foi uma queda real ou foi uma queda por déficit de atendimento no Sistema Único de Saúde, porque ou se foi uma queda por haver um maior número de pessoas com planos de saúde. Então, a gente não sabe ao certo o que reflete essa queda. Este é um mapa do abortamento no mundo. Os países que estão em verde são os países onde o abortamento é permitido livremente. Em amarelo, onde é permitido com restrições, e em vermelho, onde são proibidos. Mas, infelizmente, nos países onde o abortamento é proibido, existe um grande número de abortamentos clandestinos. Nós precisamos encarar também esta realidade. Aí, só para nossa reflexão, para aqueles que argumentam que a gente não deveria deixar nascer pessoas com deficiência, que a gente não deveria deixar que as mulheres pobres tivessem filhos, porque é filho demais para criar, que é para ficar na rua, abandonados, vão virar marginais. Não é assim que a gente escuta? Sai nos jornais, sai nas revistas, que deveria permitir o aborto, porque aí diminuiria a criminalidade, porque a mãe é doente, não tem condições de criar. Isso que tem aqui é real. Eu fui checar na biografia do sujeito, porque eu estou aqui, vocês estão acreditando na minha palavra, então eu tenho que estar minimamente bem informada sobre aquilo que eu falo. Para depois vir falar uma coisa e vocês irem atrás e achar outra, ficar feio para mim, para quem me convidou. Então não posso fazer ninguém passar essa vergonha. Olha a situação que foi perguntado a um obstetra. O pai dessa criatura era asmático. Aqui não está escrito, mas ele estava, inclusive, internado na época num sanatório, porque naquela época existiam sanatórios para internar pessoas portadoras de doenças pulmonares. A mãe, tuberculosa, grávida, ela tinha 4 filhos. O primeiro era cego, o segundo era surdo, o terceiro morreu e o quarto também tem tuberculose. Aí perguntaram para o obstetra se ele indicaria o aborto. Ele disse que sim. E argumentou todas essas condições. Aí, a pessoa que perguntou para ele, naturalmente contra o aborto, falou para ele, você estava matando Beethoven. Quem somos nós para dizer que uma situação dessa, a pessoa não tem direito a ter um filho? Quem somos nós para evitar que determinado espírito reencarne? Às vezes foi a prova que ele escolheu. E nesse mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo, estamos exatamente para sermos solidários. E nós só exercitaremos a solidariedade se nós ajudarmos o outro que necessita. E assim nós vamos aprendendo a amar incondicionalmente. Para que a coisa não fique só de reclamação, o nosso querido André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, na segunda parte, no seu capítulo 14, ele vai dizer para aquelas mulheres que cometeram o aborto, que praticaram o aborto, que sempre é possível haver renovação. Porque depois de ouvir o que nós acabamos de falar, muitas vezes estou falando para pessoas que têm um familiar ou que as próprias, num momento de fragilidade emocional, praticaram aborto. Ou os namorados, que não queriam ter aquele filho, induziram a namorada a praticar o aborto. Mas ele vai dizer que quem ontem abandonou os próprios filhos, pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. É como nós falávamos de manhã, a lei é de misericórdia, é de aprendizado. Se você sabe que errou, o importante é ressarcimento com a lei no sentido de aprendizado, de não fazer novamente e, se possível,
cuidar de outros. No caso do aborto. Se você não dá conta de cuidar de crianças, porque o sentimento de culpa às vezes é tão grande que não dá conta mesmo de cuidar de crianças, cuide de idoso, cuide de um outro doente. Mas converse com Jesus e diga para ele, Senhor, neste momento eu não estou em condições de cuidar de criança. Mas eu posso cuidar de um outro tipo de pessoa, de um outro tipo de necessitado. E assim a gente vai exercitando a lei do amor. O importante é não ficar na culpa. Porque o sentimento de culpa, ele não é sentimento evolutivo, ele é sentimento paralisante. E a lei é do progresso, é de ir para frente. Kardec também vai tratar desses assuntos lá no Livro dos Espíritos. Eutanásia, que é o ato da pessoa exterminar a sua própria vida por achar que não tem condições de sobreviver a alguma doença. Então, ele pede para que alguém lhe administre algum medicamento, alguma substância que lhe tire a vida. Ele pergunta isso já na questão 953, já em 1857. Eutanásia é objeto de estudo hoje das leis, da medicina, da bioética. Então, vejam a atualidade de Kardec. E os espíritos vão dizer lá na 953 que ninguém tem o direito de fazer isso porque não se sabe o dia de amanhã. Quantas vezes nós estamos aqui hoje, de repente a gente ouve uma notícia que descobriu isso e aquilo, a gente não sabe o que está se pesquisando no mundo. Com relação à pena de morte, ele aborda lá na questão 760, e os espíritos vão dizer para ele que um dia essa mancha há de acabar na humanidade. Porque não se pode negar a porta do arrependimento a quem erra. Quando a gente condena alguém à morte, a gente está negando àquela pessoa o direito ao arrependimento. E às vezes um arrependido vai ser muito mais produtivo do que quem nunca cometeu engano algum, se é que existe esta pessoa. E com relação ao suicídio, foi objeto da nossa conversa hoje de manhã, é o maior crime que nós poderíamos cometer contra a divindade. Ninguém tem o direito de atentar contra a sua própria vida. A vida é um bem que nos foi outorgado por Deus e só Ele tem o direito e sabe o momento certo. Então, nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Em que pese, na atualidade, a cada 40 segundos no mundo, morre alguém vítima de suicídio. Dados da Organização Mundial da Saúde. E a cada 3 segundos, alguém tenta suicídio. Isso é uma questão de saúde pública. Existem órgãos dedicados ao estudo do suicídio, porque é uma epidemia, é uma coisa mundial e, do ponto de vista das ciências da saúde mental, das ciências da saúde, ainda não se sabe, porque 20 vezes maior o número de pessoas que pensa em relação aos que realmente fazem. O que acontece que um número tão grande pensa e não faz? Então, nós precisamos atuar para evitar o ato, em que pese que é um número tão grande o que pensa, mas ninguém sabe quem vai deixar de pensar e praticar. Então, gente, guardem este número. Uma pessoa a cada 40 segundos morre por suicídio no mundo. É muito sério. E aí, vem uma das questões que eu considero uma das questões mais fabulosas do Livro dos Espíritos, a questão 880. Kardec vai perguntar, preste atenção à sutileza da pergunta. Ele diz qual? Singular. Ele não pergunta quais são, ele pergunta qual. Ele vai assim, objetivamente. Ele quer ir ao alvo da questão. Porque Kardec era insistente. Com todo respeito, ele era um chato, né? Ele perguntava, e perguntava, e perguntava. Olha, tinha hora que os espíritos perdiam a paciência com eles. Já o dissemos.
Então, assim, mas fazia parte, ele era metodológico. Então, ele não queria deixar dúvidas. Então, ele era muito sutil na pesquisa. Então, ele vai lá, qual o primeiro? Então, a gente já, bota as orelhas em pé. De todos os direitos naturais aqui faltou, é do homem, está errado ali. Então, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta daria um dia inteiro de conversa e livros e livros e livros de assunto. Olha só. E eu botei devagarzinho mesmo, de propósito. O de viver. Ponto. Olha gramaticalmente como é que Kardec e os espíritos responderam. Aí, o que pega vem depois. Por isso é que ninguém tem ou de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Ana Catarina falou bastante da vida em relação à biologia, mas eu vou falar um pouco da vida sobre a ótica espírita. Estamos em um planeta de provas e expiações, onde ainda predomina a violência, os erros, os desajustes, as dores e os sofrimentos. O ser humano, que está em fase de evolução, tem dificuldade para realizar o código de vida que está apontado no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Se fizermos o que manda o Evangelho, chegaremos na estrada final com muito mais rapidez. Porém, quando não cumprimos as leis, ela por si própria nos leva aos resultados da desobediência. As leis divinas são imutáveis, estão em nossa consciência e não falham. Quando abusamos de alimentos, de bebidas, da falta de dormir, entre outras coisas desse tipo, adoecemos, engordamos, temos dores de cabeça, de estômago, etc. E acabamos trazendo para o nosso corpo físico a causa desses desajustes, e isso é bem ruim. Todos nós sabemos que excessos são prejudiciais, mas o nosso querer ainda é frágil. Gostamos de tudo que é mais fácil, mais saboroso, mais gostoso, e não lembramos que isso pode nos prejudicar. Até porque esquecemos também de pedir forças a Deus para que possamos aguentar as causas dos nossos erros, que são as dores e os sofrimentos, e forças para não cair em tentação. Achamos bem mais fácil pedir para que Ele retire essas dores e esses sofrimentos, depois que já nos excedemos. Nós já sabemos que os sofrimentos e as dores são a pedra preciosa que nos levam à limpeza dos atos incorretos e o degrau para ficarmos quites com a lei, e assim alcançar nossa evolução vagarosamente. Insistimos em achar que sabemos tudo, em saber o que é melhor para nós, para a vida dos outros. Somos um pouco de médico, de psicólogos, de doutores em física, química, etc. Tudo bem que um dia seremos, pois o espírito precisa saber de tudo para alcançar a tão sonhada evolução. Porém, na escala em que estamos, pelo menos a maioria das pessoas aqui na Terra, no planeta Terra, ainda precisam do socorro espiritual para acertar. Deus está aí em tudo e em todos para nos auxiliar. Basta que tenhamos humildade para colocar em sentimentos sinceros tudo o que precisamos. E como nada fica escondido em nosso íntimo, Deus sabe o que precisamos e o que é melhor para cada um de nós. Vamos agradecer a vida. Não importa se ela não é do jeitinho exato que nós achamos que deveria ser. Deus é justiça e perfeição, não erra nunca. Temos exatamente o que precisamos para evoluir. Vamos acreditar nisso. Mais um programa chegou ao fim. Você pode participar do Palestra em Casa enviando um e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. Até semana que vem.